Certo, vamos mergulhar nisso. Sejam muito bem-vindos a esta nossa análise de hoje. Vamos falar sobre um aspecto que é, ao mesmo tempo, super crítico e, por incrível que pareça, quase sempre negligenciado na escrita acadêmica. Como criar aquele título perfeito para um artigo científico? Acredite, o título é a primeira grande ponte entre a pesquisa e quem vai ler. E é super importante a gente destacar logo de cara que esse método que vamos ver foi todo organizado pela professora Norma Barbado, totalmente fundamentado na literatura científica. Ou seja, não é achismo, né? É uma abordagem sistemática e validada para garantir que qualquer trabalho tenha exatamente a visibilidade e o rigor que merece. A nossa rota de hoje vai funcionar como um funil, indo do conceito mais amplo até o detalhe final. A gente passa pela importância do título, a estrutura ideal, os 3 passos práticos para chegar lá, os erros que precisamos evitar, a relação com as palavras-chave e, por fim, um checklist de revisão. Começando pela seção 1, a importância do título. Ele é, no fim das contas, o grande filtro de qualquer trabalho acadêmico. A função dele é até bem complexa, sabe? Ele precisa identificar o conteúdo, atrair o leitor e, acima de tudo, facilitar a indexação. E chega a ser irônico. A gente vê pesquisadores passando meses ou até anos trancados no laboratório ou no campo para no fim gastarem uns 5 segundos colocando um título genérico e apressado no trabalho de suas vidas. O resultado? A pesquisa simplesmente some nos bancos de dados porque os algoritmos não conseguem categorizar aquilo direito. Então, o ponto crucial é muito bem resumido nesta afirmação do Robert Day e da Barbara Gastel em 2016. Um título de excelência precisa equilibrar 2 coisas ao mesmo tempo: agradar aos robôs de busca com informações exatas e despertar o interesse intelectual daquele ser humano que está ali rolando a lista de resultados. Indo para a seção 2, vamos entender a estrutura, a verdadeira anatomia de um título de sucesso. A verdade é que um bom título não nasce do acaso. Ele tem que responder logo de cara, com muita clareza e objetividade, sobre o que é o estudo e em qual contexto exato ele acontece. Por isso, a gente precisa ter o tema principal ali claro, mas sempre acompanhado de um recorte muito bem definido. E a fórmula de ouro para não ter erro é essa aqui: tema mais recorte mais contexto. Essa é a base para fazer com que o título seja altamente informativo e com muito rigor científico. Isso nos leva à seção 3, os 3 passos para o título. É aqui que a metodologia da professora Barbado vira um guia prático. Vamos avançar e ver como isso se constrói passo a passo, de forma super lógica. O passo 1 é isolar o tema central, a ideia bruta. O passo 2 é adicionar o recorte que vai diferenciar esse trabalho, como o local ou o método. E o passo 3 é a grande sacada: lapidar a frase para torná-la super específica, fugindo de qualquer generalização. E para reforçar a urgência desse terceiro passo, o John Creswell, em 2014, cravou que títulos eficazes refletem claramente o foco e o escopo do estudo. Afinal, com milhares de novos artigos saindo todo santo dia, ser específico é a única forma real de se destacar na multidão. E isso ilustra de forma brilhante a diferença na prática. Olha só, do lado esquerdo, qualidade da água. Falha na hora, né? É vago, não diz onde nem como. Agora no lado direito, qualidade da água em área de proteção ambiental no noroeste do Paraná. É um título nível A1. A simples adição das variáveis e da localização já cria um impacto imediato. Entrando na seção 4, erros comuns a evitar. Porque saber o que deixar de fora é tão vital quanto saber o que colocar. A gente precisa fugir de palavras desnecessárias e daquelas expressões vagas que só ocupam espaço. Termos como estudo sobre ou análise de são vistos hoje como puro enchimento na redação científica. Eles tiram a força do título e ainda gastam o nosso limite de palavras à toa. E isso tem total respaldo acadêmico. O Gilson Volpato, em 2017, avisou que os títulos devem ser diretos, ou seja, qualquer termo genérico que não traga uma informação nova para a pesquisa precisa ser cortado sem dó. Vamos para a seção 5, a relação entre o título e as palavras-chave dos metadados. O raciocínio aqui é pura otimização de busca. O título já funciona como o indexador principal do artigo. Então não faz sentido cometer o erro de repetir tudo lá nas palavras-chave. Segundo a teoria do próprio Volpato, o título carrega os termos centrais, enquanto as palavras-chave entram de forma estratégica para expandir a busca usando sinônimos e conceitos relacionados. E falando em tamanho, a literatura, incluindo os autores Day e Gastel que vimos antes, aponta esse número mágico, de 10 a 15 palavras em média. O título não pode ser um parágrafo enorme que cansa todo mundo,
mas também não pode ser telegráfico demais. É bem nessa faixa que mora o equilíbrio da concisão. E chegamos à nossa última sessão, o checklist e a revisão final, a salvaguarda definitiva antes da submissão. Agora, o que é realmente interessante aqui é essa regra um pouco contraintuitiva trazida pelo Humberto Eco em 2016. Ele diz que o título precisa ser a última coisa a ser ajustada. Faz muito sentido. É impossível que um título reflita com precisão o conteúdo de algo que ainda está sendo escrito, não é? O título fecha o trabalho, ele não abre. Para consolidar tudo e garantir o máximo de visibilidade, a gente passa por esse checklist rápido. É claro, é específico, tem recorte, representa de verdade os achados e, claro, está conciso. Se a resposta for sim para tudo, o título está pronto para brilhar. E para fechar nossa análise, fica uma reflexão provocativa. O título final realmente reflete o verdadeiro impacto que a pesquisa alcançou? Trabalhos científicos exigem muita dedicação e merecem uma vitrine à altura. Seguindo esse método estruturado da literatura, a gente garante que a nossa ciência não apenas exista, mas seja encontrada, lida e tenha o reconhecimento que merece.